Olá, meus amigos, meu nome é Antônio Rodrigues de Oliveira, do Escritório de Advocacia Previdenciária Antônio Rodrigues de Oliveira. Meus amigos, nós vamos falar hoje sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição é a maior demanda do segurado junto ao INSS. Ela é voltada, a aposentadoria por tempo de contribuição, à pessoa que trabalhou a vida toda, contribuiu para o INSS e chegou na hora dela aposentar. Ela preencheu alguns requisitos, alguns critérios foram avaliados e ela chegou ao direito à aposentadoria. Se a gente voltar muito pouco atrás aqui, que é em novembro de 2019, antes da emenda constitucional 103, que deu uma mexida brutal, grotesca no sistema de benefícios do INSS, nós veríamos que o homem aposenta aos 35 anos de contribuição e a mulher aos 30 anos de contribuição. Alguns critérios eram observados, como idade de 23 anos, de 53 anos para o homem, 48 para a mulher, por causa desses 5 anos de diferença de contribuição entre um portador de um sexo e de outro. Mas voltando a esse tempo aí, essa é a aposentadoria que é mais procurada. Então, o indivíduo, ao completar os seus 35 anos de contribuição, ele procurava o INSS, ou melhor, ele procura o INSS, que vai avaliar a sua documentação e vai decidir, veja a palavra que eu falei, decidir, não é reconhecer. Infelizmente, é decidir se o segurado tem ou não direito. Avaliada a documentação, ele vai responder, depois de um certo tempo, que não é pouco, através de uma carta de indeferimento, e vai falar, você não tem direito ao benefício porque você não completou os requisitos da lei tal. Veja bem, nem sempre você é advogado, você tem que conhecer a lei para saber quanto que você tem. Você trabalhou, você contribuiu, você vai lá, procura o instituto, na esperança de se aposentar, na esperança de ter o seu direito reconhecido e você ter sonhado a aposentadoria, a tão sonhada aposentadoria, para você poder passear, descansar com a sua esposa, com seu marido, com os netinhos, com os filhos, enfim, exercer um direito que você tem. Mas isso nem sempre acontece, tanto para o homem quanto para a mulher. Ele atravessa aquela saga, ele vai cheio de esperança no instituto e por qualquer coisinha, por não reconhecer, às vezes, por não reconhecer uma assinatura na carteira, às vezes pelo empregador, isso acontece muito no caso da trabalhadora do lar, a trabalhadora doméstica, ou das empresas pequenas, acontece nas grandes também, mas em menor número, o patrão não ter recolhido o valor devido, o INSS simplesmente ignora isso, não pagou. O que cabe a você fazer isso? Você chegou até lá, você acredita que trabalhou aquele tempo, você acredita que contribuiu, foi descontado do seu salário religiosamente as contribuições para o Instituto, mas essas contribuições não chegaram lá, você vai procurar o nosso escritório de advocacia, o escritório Antônio Rodrigues de Oliveira, que nós vamos avaliar a sua documentação, nós vamos fazer a sua contagem de tempo. E uma vez reconhecido que você tem o tempo necessário, que hoje pode não ser os 35 anos, ressalvado o que eu falei a respeito da emenda constitucional 103 de novembro de 2019. Algumas alterações houveram, mas o seu caso, o caso de todos que nos procurarem, vai ser olhado com os olhos da lei, dentro do enquadramento jurídico, se você pode ou não. Preenchido esse requisito, nós vamos patrocinar a sua causa, nós vamos entrar na justiça e nós vamos te aposentar. O escritório de advocacia Antônio Rodrigues de Oliveira está aqui com o endereço aí embaixo e nós podemos resolver isso para você.
Para citar um exemplo aqui, olha, nós temos casos de, esse que eu te falei aí, da empresa não reconhecer, não pagar o INSS. Nós tivemos um caso ontem aqui no nosso escritório, que eu até relatei no caso de uma aposentadoria por idade, onde era necessário reconhecer um vínculo que o INSS não reconheceu. Nós conseguimos que a testemunha, que o empregador, não foi o contador, não foi o coleguinha de trabalho, não, o empregador, diante de tal injustiça, dele ver um amigo dele, um ex-funcionário dele, um antigo funcionário dele, ter um direito negado sob a alegação de que não trabalhou, esse empregador veio até nós, essa audiência foi virtual, ele veio até nós e o testemunho dele foi reconhecido como válido e a nossa cliente se aposentou. Então não deixe passar o seu direito. Se você acredita que tem o direito, traga seu direito até nós, que nós vamos fazê-lo ser reconhecido. Nosso endereço e telefone está aí abaixo, estamos aqui abertos para te ouvir, para conversar com você e defender seu interesse. Até mais.